Vamos saber mais? Esse é o nosso convite para você aprendendo conosco a cuidar cada vez melhor e mais, de forma mais consciente, contínua, com um aprendizado gostoso de você poder ter um corpo que você pode habitar de uma maneira mais leve, mais inteira, mais gostosa e com consciência. Hoje nós vamos falar do hipopressivo. Já ouviu falar dessa palavra? Ele não era conhecido aqui no Brasil, ficou depois quando as pessoas viram o resultado dessa técnica respiratória. Eu fui uma das formadoras aqui no Brasil, quando a maioria não conhecia, e foi um prazer estar com profissionais da área do movimento, ensinando essa técnica que auxilia tanto para quem quer melhorar sua postura, tem relação êxtase e que quer afinar sua cintura ou para fins estéticos ou para fins de saúde. Para tudo isso é válido. Lembro que em pouco tempo eu já estava, além de formando pessoas em aula online, então aquilo que a gente ensinava em curso, eu já tinha as minhas aulas online para quem quisesse passar pelo seu processo pessoal e pudesse assim ter mais experiência sobre o que tinha aprendido no final de semana. Sobre relação ao seu próprio corpo, e foi uma alegria conduzir esses profissionais tanto na sua formação quanto na sua condução dessa conquista de ver os resultados em si mesmo. E aqui é muito bacana dizer que todo mundo quer e merece uma cintura menor, principalmente quando ela leva a gente para esse movimento mais profundo que é o que a nossa visão, que é a nossa contribuição aqui, desde que eu estou em contato com esse conhecimento, desse aprofundamento através da respiração em si mesmo, com o seu autoconhecimento biológico com o seu corpo, o seu contato com você mesmo. Ele é preciosíssimo. Então a gente nasce respirando e a última coisa antes, de morrer é respirar também. Então o que você está fazendo com você nesse meio tempo entre nascer e morrer? Vamos juntos conhecer o hipopressivo e melhorar você? Então vamos lá. O hipopressivo é uma técnica postural, rítmica respiratória em que melhorando a harmonia do seu corpo e sinalizações através desse estímulo, desse padrão novo de estímulo que a gente vai colocar no seu corpo, através de posturas e um ritmo respiratório e um padrão respiratório que a gente vai ensinar para os praticantes, ele tem uma resposta corporal. E nessa resposta corporal existe o que? O melhoramento e afinamento da sua circunferência abdominal. Mas como ele faz isso? Ele faz isso diminuindo a pressão interna. Nós temos pressão. Não tem a pressão de viver, de trabalhar, de entregar os nossos prazos, nossas provas, as nossas conquistas. A gente também tem uma pressão interna, não só externa. E essa pressão interna, ela pode alinhar ou desalinhar os órgãos internos. E isso vai refletir na sua saúde. Já pensou? Eu gosto de dar muito esse exemplo. Você está no seu apartamento e o seu vizinho vem morar com você? Vai ser uma bagunça, não vai? Não vai ser legal. É mais ou menos isso quando os órgãos desalinham. E como que a gente faz isso? Com o nosso estilo de vida, não tendo informação e não conhecendo essa técnica maravilhosa. E quando a gente imagina que o corpo está todinho para baixo, a nossa ação da gravidade leva a gente para baixo, os nossos órgãos pesam no nosso assoalho pélvico, especialmente para as mulheres, isso tem um impacto maior. E hoje nós treinamos, nós pulamos, nós corremos, cada vez mais, graças a Deus. Isso tem um impacto com o tempo, essa musculatura. Com o tempo, essa musculatura fica mais frágil e muitas das vezes flácida e não consegue comportar todo esse peso dos próprios órgãos, às vezes de uma barriga globosa, saliente, visceral, que não é saudável para o seu corpo, e isso vai aumentando, não só isso, mas vai influenciar no aumento dessa pressão interna. Você sabia que quem tem dor crônica, também é aguda, mas quem tem dor crônica, que é aquela permanente, e eu não sei se você sabe que dor crônica é aquela em que você teve uma dor agora, e que ela perdura por mais de 3 meses, mas não todos os dias, pode ser que aquela mesma dor naquele mesmo lugar volte daqui a algum tempo, alguns meses, algumas semanas, alguns anos, e ela é considerada uma dor crônica. E aí o que vai acontecer? Essa dor crônica, ela também eleva a nossa pressão, e elevando a nossa pressão, a gente aumenta a pressão interna, que é a pia. E essa pia vai fazer com que haja uma dilatação, haja um afastamento desse reto abdominal, por exemplo, quando as mulheres estão grávidas. Para que o bebê possa crescer, isso é fisiológico, mas no seu caso é uma fisiologia por muito possivelmente maus hábitos, por ficar muito tempo sentada, por você ter uma postura que é disfuncional, e tudo isso vai aumentar a pressão em você, e quando aumenta a pressão,
vai estourar para algum lugar. E aí o que vai acontecer? Essa pressão, ele vai sair em forma de arroto, ou ele vai sair em forma de gases, ele vai sair em forma para frente de hérnias. Quem tem hérnias aí? Hérnias tanto na coluna e quanto na região frontal, que é hérnia inguinal, hérnia umbilical do seu abdômen, na nossa cicatriz, né? A nossa cicatriz umbilical. Então, veja se você está a menos de 80 ou a mais de 80. Mulheres, circunferência do seu abdômen já não é um parâmetro saudável se você tiver mais que isso. Isso aqui já está, o seu corpo está te falando os movimentos que você precisa e pode rever com essa técnica. Ele vai diminuir medidas. Ele não emagrece, mas ele diminui medidas porque você melhorou o quê? O seu aporte respiratório. Nós temos o quê? Uma vida corrida, do qual a respiração fica curta, apical e para cima, gente estressada, sabe de gente estressada? Então, esse é o caso. E a gente não distribui todos esses nutrientes, os oxigênios, de uma forma adequada nesse corpo, e quando isso acontece, esse cérebro já tem uma forma de funcionar, um padrão, assim como a respiração já está com um padrão, muitas das vezes disfuncional, e às vezes a gente acha também que ter uma barriga tanquinho é saudável. Nem sempre uma barriga forte é saudável, ela precisa ser funcional, ela precisa estar dentro da funcionalidade dela, do que ela nasceu como natureza para exercer como saúde no nosso corpo. Isso, quem dá essa informação se está disfuncional ou não, é a avaliação anamnésica que a gente faz antes de começar o seu quê? O seu treinamento conosco, que dura aí até 2 meses. E você vai aprender a fazer ele para o resto da sua vida de uma forma saudável. Então, se você não treina, vem correndo fazer o hipopressivo. Se você já treina, você também precisa fazer o hipopressivo. É para todo mundo. Para você que tem dor, não preciso nem falar. Gente, sua pressão está aumentada aí. Se você não quer ter nenhum tipo de problema, também venha. Tem que ser feito de uma forma personalizada, individualizada, bom para você. E para quem é mamãe, acabou de ser mamãe, é um excelente estímulo para ajudar o fechamento desse músculo em que teve que se afastar para o bebê crescer, fechar, né, diminuindo a sua diástase funcional todo mundo tem, precisa ter um pouquinho desse espaço, porque a gente come, né, tem líquido, tem alimentos sólidos, isso faz parte, mas esse corpo precisa estar competente para poder voltar à sua fisiologia. Quando ele não consegue mais fazer isso, você está adoecendo. Imagina você com afastamento do seu abdômen, seu reto abdominal, aqui não vai ser legal, esteticamente não é bacana, saudável não é, então você precisa agir. Então vem conhecer essa técnica maravilhosa, com quem já tem bastante experiência e pode te auxiliar dentro do seu processo, da sua jornada de bem-estar. E a gente vai entrar em contato com a respiração, você vai perceber o seu corpo e você vai poder se ajudar num nível muito bacana, além de elevar a autoestima. Gente, traz sua fita métrica e agenda com a gente, você não vai se arrepender. Conheça, vale a pena esse estímulo saudável na sua agenda. Sejam todos muito bem-vindos, curtam, compartilhem e até a nossa próxima aula.